até mencionamos na aula passada, a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo dizendo, ele deixa muito claro, está na Bíblia, é um texto sagrado, mas ele divide lá, ele separa. É Deus que está falando, aí depois ele diz, mas digo eu, não Senhor. Aí ele vai dizer o que ele pensa, entendeu? É por isso que essas e outras, entendeu? Então assim, mas isso não tira o mérito dela ser divina. Inspiração divina, não tira. E, inclusive, nesse próprio texto, Paulo deixa claro. É eu que estou falando. Entendeu? Senão ele deixar passar direto. Dando a instrução como se fosse Deus falando. E ele não faz isso, ele deixa bem claro. Vamos seguir. A neo-ortodoxia, né, no século XX. Agora eu vou para os princípios, tá? Os princípios, tópico 3, né, os princípios de interpretação das Escrituras. A Escritura, os verdadeiros e os sadios princípios de interpretação bíblica derivam naturalmente de pressupostos bíblico-teológicos. Isso é o conceito, tá? Que os verdadeiros e sadios princípios, eles derivam da onde? Naturalmente de pressuposto bíblico-teológico. Se o princípio não vier de natureza bíblica, teológica, ele não é um princípio confiável. Certo? Então é um critério já de análise do princípio. A pessoa diz, eu tenho meus princípios. Esses princípios que ela diz ter, eles são oriundos da Bíblia, teologicamente, ou é apenas da cultura ou tradição? Entendeu? A gente vê muitas pessoas falar assim, eu tenho meus princípios. Os meus princípios são inegociáveis. Entendeu? E aí a gente precisa analisar isso. Seus princípios são oriundos da onde? É importante que seja bíblico, teológico. Certo? É nesse sentido aí. Porque não basta ter princípios. Ele precisa ser bíblico. Aí vem. Eles devem nortear a interpretação da Bíblia. Então, estes princípios devem nortear na hora que eu for ler a Bíblia. Quando eu for ler, eu preciso ter eles em mente. E um dos critérios que eu preciso ter em mente é que a Escritura se auto-interpreta. Quem foi que disse isso? A gente falou agora há pouco. João Calvino, né? A Escritura interpreta a Escritura. E aí que está aqui, ó, entrou como um princípio. Entendeu? Veja como é que surge, né? A gente viu aí a construção, né? Aí agora estamos vendo aqui como um princípio. E aí esse princípio foi da onde? Lá de trás, Calvino, mas tirou da onde, né? Lendo a Bíblia. Lendo as Escrituras. Aí vamos lá. O princípio geral do qual se derivam todos os outros é o da autointerpretação das Escrituras. Este princípio enfatiza que a Bíblia deve ser nossa primordial norma de autoridade para interpretar ela mesma. Certo? Então eu não vou atrás de livro? Vai, mas é aquilo que eu sempre gosto de falar. Entre o que o livro diz e a Bíblia diz, fique com a Bíblia. A Bíblia diz. Isso eu estou falando quando colidir, quando conflitar, né? Quando um estiver batendo no outro. Aí você fica com a Bíblia. Tá? Aqui ele diz que ao invés de recorrermos a tradições eclesiásticas ou a supostas novas revelações do Espírito, sempre tem, né? As novas revelações, revelação que você nunca viu, nunca ouve. Diante disto, surge o princípio da analogia da fé. Mais um princípio aqui. Analogia da fé. A gente falou lá agora há pouco. A fé significa o conjunto de doutrinas fundamentais das Escrituras. Isso aqui é um conceito dele, né? Conceito dele. E aí, portanto, quando formos interpretar determinado texto,
observar o ensino geral das Escrituras, comparar a nossa interpretação com as doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, quando a gente for interpretar determinado texto, precisamos fazer isso. Observar o ensino geral das Escrituras, o ensino geral, você lê o texto. Então, dentro dos princípios, tem-se os métodos de aplicação para a interpretação. E aí, nós temos aqui como um subconjunto norteador da interpretação da Bíblia, é o conhecimento das Escrituras. E vale destacar que para ter o conhecimento é necessário primeiro fazer a primeira leitura, conhecendo, e depois retorna para fazer a leitura interpretando. E no método do conhecimento das Escrituras, diz que um bom intérprete precisa ter um bom conhecimento das doutrinas. E aí, quando fala doutrina, a gente percebe que é um termo usado já lá na era medieval, em que até hoje se usa, porém em outro sentido. Na teologia sistemática que nós usamos aqui, ela serve para direcionar a compreensão melhor e adequada do texto. E nesse direcionamento da compreensão, nós usamos algumas terminologias. A terminologia, por exemplo, da doutrina, que é usado dentro da sistemática. A sistemática é o amplo, é o maior, é o genérico. E aí, dentro da teologia sistemática, tem-se a organização. E essa organização, a gente vai extrair o quê? O que se passa para interpretar. Aí tem a doutrina. A doutrina, ela, aqui na era medieval, ela tinha o conceito de tradição, um conjunto, né? A mistura de tradição com a liturgia, e que era definida através de normas e regras. Então, esse conjunto dava-se o nome de doutrina. Hoje, já no século XXI, já não é mais assim. No século XXI, a gente tem que doutrina é a verdade absoluta. Doutrina é aquilo que está escrito, é o que Deus falou, é o que está determinado na Bíblia, está expresso e explícito na Bíblia. Então, que está lá. Se temos, por exemplo, o que é uma espécie de doutrina na Bíblia, para a gente entender a ordenança para ser batizado nas águas, a doutrina. É uma imposição determinante dada por Deus, né, na pessoa de Jesus Cristo. Então, ninguém tira, ninguém muda. Está lá. Aí, voltando aqui rapidamente para a Igreja Católica, lá da medieval, que usava o dogma com a tradição. O dogma é o quê? É o que está escrito, o absoluto, né? E a tradição. Aí, por exemplo, no batismo nas águas, o que eles fizeram? Batizava. É uma ordenança? É absoluta? Batismo, beleza. Mas como? Aí a tradição vai dizer. A tradição falava, as criancinhas, que é para já aliançar com a igreja, entendeu? E aí bota só ali um pouquinho na cabeça, que é para não afogar a pessoa. E aí vem o quê? A tradição. E aí prevalece a tradição, em detrimento ao dogma. Já aqui para nós, no século XXI, eu te paguei os dois, eram 2 vídeos grandes, né? Não, precisa não. É só ali mesmo da memória, que tem muitos vídeos aí. Então vamos lá. Aí veja que ele está o quê? Perceba o que ele diz? Que as doutrinas bíblicas que são organizadas pela teologia sistemática. A doutrina bíblica ela é organizada pela sistemática. A sistemática que faz essa organização. Também importante para o intérprete é a teologia bíblica. Então ele vai fazer a distinção, né? Teologia sistemática e teologia bíblica. E tem também a teologia histórica, a ortodoxa, a liberal, são várias.
O que nós usamos aqui é a teologia bíblica, que é a base, organizada pela teologia sistemática. Entendeu? Que é a organização da ordem do nosso cronograma, dos módulos. É tanto que logo no início eu quis alterar a ordem. Né? Eu quis alterar. Se caso não der certo, pode deixar aqui, para não ficar aquela pedaceira, né? Ah, sim, sim. Podia ser, é uma boa. Logo no começo eu quis fazer o que? Alterar. Eu quis colocar esse módulo como sendo o primeiro, o cabedal, o início, antes do Pentateuco. Por quê? Porque é aqui que a gente vai entender os princípios e as regras para interpretar o texto. Para só depois a gente efetivamente entrar nos textos sagrados. Mas, diante da teologia sistemática, isso não é permitido. Por que não é permitido? Porque tem um cronograma, tem uma ordem já sistematizada no conceito da interpretação, para tentar apresentar melhor, de forma didática, os livros e as regras e princípios bíblicos. Aqui, nos princípios de interpretação das Escrituras, tem-se aqui também um outro princípio. O outro princípio, que é o princípio cristológico. Ele está logo aqui no meio, assim, na página 62. Princípio cristológico. Que ele diz assim: este princípio ele é importante. E o significado deste princípio é que toda a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, revelam Cristo. E também que ambos se concentram em Jesus. Este princípio é grandemente norteador para o intérprete, porque nos ensina que a chave para a interpretação das Escrituras é a segunda pessoa da Trindade. Aí ele vai trazer aqui o capítulo 24 de Lucas, vai narrar sobre os dois discípulos no caminho de Emaús, né, que lá Jesus ele vai trazer uma parte, ajudando eles a lembrarem que a história já falava disso. Os profetas já falaram disso. Falaram de quê? Da crucificação. Ou seja, usando o Antigo Testamento, dizendo, os profetas falaram desse fato, da crucificação. E quem era que ia ser crucificado? Jesus. E aí Jesus apareceu para eles dizendo, estava escrito já. Aonde? No Antigo Testamento. Então ele vai falar isso aqui, que é o princípio cristológico, né, das Escrituras. Tá? Aí vem a tipologia. A tipologia que antigamente, aonde? Lá com Agostinho de Hipona, era chamada de alegoria, né? Uma das coisas mais importantes da hermenêutica é o estudo da tipologia.